por favor, né, juntem suas mãos e repitam comigo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Jai. Então, continuando a nossa leitura aqui do Bhagavad Gita, a gente não leu o 18, né? A gente parou no 17, é isso? Foi. Sim. Então, texto 18, Antavanta Imedeha Antavanta Imedeha Nitya Syokta Sharirina Nitya Shiotya Sharinina Anashino Prameyasya Anashino Prameyasha Tasmadhyudhyasva Bharata Tasmayadhyasva Bharata. O corpo material da entidade viva, indestrutível, imensurável e eterna, de certo chegará ao fim. Portanto, luta, ó descendente de Bharata. Aqui Krishna começa a ser um pouquinho mais enérgico, né, com a Arjuna. Então, como, Fernanda, tu não pegou né, esse último resumo? Eu assisti a gravação. Que legal. Então tá. Então aqui, né, nesse 18, né, no texto 18, Krishna já é um pouquinho mais enérgico com Arjuna, né, porque Arjuna já aceitou Krishna como mestre espiritual, Krishna aceitou Arjuna como seu discípulo. Aqui, né, até o verso 30, do 11 ao 30, Krishna está falando sobre Gyana. Eu acho que o Otávio caiu. Não voltou. Voltei. Então, Krishna está falando sobre Gyana. Até o texto 30, Krishna fala com Arjuna sobre conhecimento, né? Gyana significa conhecimento. Então, aqui Krishna está falando para Arjuna o que é conhecimento, né? Não é se preocupar ou se lamentar pelo corpo, né? Então, aqui Krishna deixa claro para Arjuna, o corpo material, né, da entidade viva, indestrutível, eterna, imensurável, provavelmente vai se deparar com um fim, né? É uma natureza normal nesse mundo, né? Algo muito normal nesse mundo. Mas ele fala que a entidade viva, ela é indestrutível. E aqui ele, até próximo do verso 30, Krishna vai falar sobre a nossa verdadeira natureza, né? Quem nós somos. Então, texto 19. Ya enam vetihantaram. Ya enam vetihantaram. Yaschainam manyate hatam. Yaschainam manyate hatam. Ubotu na vijanitu. Ubotu na vichanitu. Nayan hanti nahanyate. Nayan hanti nahanyate. Aquele que pensa que a entidade viva é o matador e aquele que pensa que ela é morta não está no conhecimento, pois o eu não mata nem é morto. Então, uma continuação, né? Krishna falando sobre a imortalidade
da alma, né, a nossa imortalidade, e aqui ele começa a entrar no assunto da equanimidade, né? Então, equanimidade, justamente porque a pessoa não se confunde, ela não se lamenta, ela não... Bom dia, tudo Bom bom? dia, Jás. Tudo bem? Estamos aqui no verso 19. Ah, tá jóia. Começamos agora. Foi 2 minutos. Tá. Então Krishna fala, né, que o material, aquilo que a gente está identificado, né, ou seja, esse corpo material aqui, ele tem um fim, mas a alma não tem esse fim. E quando a gente se torna uma pessoa sóbria, né, como ele descreve como sendo Dhira, né, o Dhira é uma pessoa sóbria, uma pessoa que consegue ver os dois lados. Então, essa pessoa, ela não se confunde com essa mudança de corpo, né. E então, vamos para o 20, que quase todos esses versos aqui é um segmento, né, que Krishna dá para falar sobre a alma espiritual. Aí, no caso, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, né, acrescentar, por favor, né, podem colocar. Então, o texto 20, ele muda um pouquinho a métrica também. Najayate mriyate va kadachin. Najayate mriyate va kadachin. Nayam bhutva bhavita vana bhuyaha. Nayam bhutva bhavita vana bhuyaha. Ajo nitya shashvatoyam purano. Ajo nitya shashvato yang purano. Nahanyate hanimane sharire. Nahanyate hanyamane sharire. Para a alma, em tempo algum existe nascimento ou morte. Ela não passou a existir, não passa a existir e nem passará a existir. Ela é não nascida, eterna, sempre existente e primordial. Ela não morre quando o corpo morre. É incrível isso, né? Para nossa compreensão, assim, é muito difícil entender isso, porque a gente tem um condicionamento, né? O que é esse condicionamento? Condicionamento é quando a gente age dentro desse mundo baseado nos 5 sentidos, né? Na visão, no paladar, no olfato, no tato. Então, tudo que a gente aceita como verdade nesse mundo é tudo que a gente pode ver, pode tocar, pode sentir o sabor, pode cheirar. Então, isso torna a gente condicionado, né? Condicionado a certas circunstâncias, a certos padrões, né? Coisas habituais, né? Ou seja, o mundo está aí, ele é do jeito que é, e a gente tem que agir, né? Normalmente dentro dele. E o normalmente é levar uma vida como todo mundo leva, né? Ter o seu trabalho, ter sua família, ter os seus propósitos, mas material, né? E o material, o problema dele é que ele acaba com o final desse corpo. Como quando a gente vai dormir, né? Tudo que a gente fez durante o dia, a gente esquece e entra naquele estado de não existência, de uma certa forma, né? Então, é muito difícil da gente compreender o que é eterno, porque tudo que a gente conhece é temporário e tem um fim. Então, quando a gente fala, né, nessa parte espiritual, a nossa verdadeira identidade como um ser eterno, para a gente é muito difícil, assim como para a Arjuna também vai ser difícil, né? Então, é todo um processo para a gente chegar até esse padrão, né, de visão espiritual. E a Arjuna vai guiar a gente nisso, então ele está apenas ouvindo o que Krishna está falando, porque Krishna está falando um assunto que ele nunca tinha ouvido falar, né? Por isso que Krishna, no verso anterior aqui, fala para ele, ó, a alma é eterna, ela é imortal, então, né, por que tu está se lamentando?
levante e lute, né? Não tem motivo para você se preocupar com o corpo. Então, vamos lutar, né? Então, verso... Bhagavan, Oi, antes de continuar, mas Krishna tinha algum conhecimento religioso, né? Porque a religião parece que é forte ali na família dele, né? Eles eram já, religiosos. Eles tinham conhecimento religioso, né? Mas esse conhecimento religioso ele era muito diferente do que Krishna veio dizer. Estava mal compreendido ou Krishna não sabia? Por que cria esse conflito assim, se ele era supostamente religioso e as escrituras dele eram as escrituras sagradas? é uma boa pergunta. Então, Krishna, ele vai adentrar, né, nesse assunto no capítulo 3. No capítulo 3, Krishna começa a falar o porquê que ele veio novamente transmitir esse conhecimento e o porquê que ele escolheu Arjuna para escutar esse conhecimento, né? Como a gente falou, eu acho que foi no segundo encontro que a gente teve, que tudo na cultura védica é um processo religioso, né? Então, esse processo dos kshatriyas, né, os guerreiros, também era um processo religioso. Eles, né, certamente, eles têm um outro líder espiritual que ensina outro tipo de filosofia, mas que no final das contas, Vishnu, né, ou a forma impessoal de Deus, está presente, né? Todos são devotos, né? Indiferente da linha, do modo de vida, enfim. Os kshatras, eles seguiam um processo religioso, né? Que na cultura védica é chamada de dharma. Então, o dharma é algo que não pode ser tirado da alma, né? É uma qualidade, assim, que é que nem a água, por exemplo. A qualidade da água é que ela é úmida e que ela corre, né? Se tu muda essa característica da água, ela já não é mais água. Se tu coloca ela no congelador, ela petrifica, né? Vira gelo. Então já mudou a qualidade da água, não é mais água, né? Ela se transforma em gelo. Assim como o fogo, a qualidade do fogo é qual? É queimar, emitir luz e calor. Então essas coisas não se pode tirar da alma. Então Arjuna, ele tinha uma doutrina, né? Ele era versado em certos conhecimentos espirituais, né? O básico, mas ele tinha como uma religião isso para ele. Então, ser um kshatriya é um processo religioso que, quando a pessoa se desvia desse processo religioso, ela já não era mais considerada um kshatriya. Ela era considerada ou um filho de kshatriya ou um amigo de kshatriya, né? Que nem no caso dos brahmanas. É um duidya bandhu, né? Ou seja, é um amigo ou um filho de brahmana, né? Mas ele, de comportamento, ele não é um brahmana ou ele não é um kshatriya, né? Então, mas mais tarde a gente vai falar sobre esse ponto aqui. Mas resumindo, Arjuna ele tinha um conhecimento, tanto que quando ele está argumentando com Krishna no início, ele fala, ele usa exemplos, né? Eu ouvi da sucessão discipular, né? Mas isso, a sucessão discipular dos reis santos, né? Como Bharata Maharaj, Dhruva Maharaj, dentre outros. Então, é um conhecimento, mas é um conhecimento de batalha, né? É um conhecimento de planetas celestiais, é um conhecimento de uma vida após a morte, mas ainda assim em planetas superiores, né? Materiais. Que nem é dito que o planeta mais elevado desse nosso sistema é o planeta de Brahma, número 1, né? Que daí que veio a cerveja, né? Eles pegam sempre os nomes védicos para mas o planeta mais elevado é o planeta de Brahma, que é um planeta ainda material. Brahma também está sujeito a nascimento, velhice, doença e morte, assim como nós. Então, o conhecimento de Arjuna permitia ele chegar até esse nível, né, até esse ponto de planetas celestiais, de desfrutar a felicidade régia e assim por diante. Mas aqui Krishna está mostrando para ele que tem algo além disso, né?
Ele pode ter tudo isso e depois dele desfrutar disso, ele tem algo além, algo eterno, né? Algo que é o mérito original de todos nós. A gente só tem que buscar por ele. Então, né, não sei se responde o que tu... Mas a gente vai chegar nesse ponto aí no capítulo 3. Aí vai dar para entender melhor, né, os motivos do porquê Arjuna está ouvindo e do porquê Krishna está falando novamente, né, essa filosofia. Então, a gente vai ler o 20 ou 21? Não, 21, né? 21. 21. Vedavinashinam nityam Veda vinasham nitam yaenam ajam avyayam yaenam ajam avyayam katam sa purusha partha katansha purusha partha kanghatayati hantikam. kangatayati hantikam. Ó Parta, como pode uma pessoa que sabe que a alma é indestrutível, eterna, não nascida e imutável matar alguém ou fazer com que o outrem mate? Então aqui Krishna, né, fala com Arjuna de uma maneira assim um pouco não crítica, né? Mas ele brinca um pouquinho com a inteligência de Arjuna aqui, né? Depois de tudo que Arjuna falou, daquilo que Krishna disse que não era digno de um ariano, né? Então aqui é como se Krishna desse uma cutucadinha, né, de brincadeira em Arjuna, né? Pô, falando essas coisas. Então ele usa o Partha para mostrar os laços sanguíneos, né, com a mãe de Arjuna, né? Como a gente já falou, todas as lutas que ela passou e nunca abandonou o propósito dela, então Krishna está falando, ó, você é filho de uma mulher que passou por tudo isso, uma mulher que não perdeu a fé, uma mulher que, que passou pelo que ela passou e ainda assim ela continuou firme no propósito dela, né? Nada do que ela passou abalou as estruturas que ela tem. Então, né, que tu tá falando coisas que não são condizentes com a filosofia que tu segue, né? Ou seja, se você tem conhecimento e sabe que a alma não pode ser morta, por que que você está achando que você vai matar alguém ou que alguém vai te matar, né? Não existe tal coisa. Então, nenhuma dessas pessoas que acham que a alma mata ou é morta está em conhecimento. Então, a alma não mata e não é morta, porque, né, somos seres tendo experiência material. Então, qualquer experiência que a gente tenha aqui, né, que gere uma realização, é totalmente válida, né? Então, o conhecimento absoluto que a gente tem que ter é que o medo pertence somente a esse planeta aqui, aos planetas materiais, né? Mas que o medo é uma opção, né? Ou tu opta por ter medo, ou tu opta por não ter medo, né? E a gente realmente vence o medo fazendo aquilo que causa medo na gente, né? São ou mentalmente, né, se envolvendo em atividades que que causariam grande medo na gente, né? Para a gente poder achar uma saída em meio à situação. E quando essas coisas se tornam um hábito, né? Tudo se torna mais tranquilo, porque tu não se envolve mais com aquele sentimento. Né? Por exemplo, né, lutadores de artes marciais, né? A adrenalina que ele sente até o momento de começar a luta é uma coisa assim indescritível, né? Mas ao mesmo tempo é uma coisa viciante, porque se não fosse viciante eles não faziam o que eles fazem, né?
Então, tem muitas pessoas que para estar no momento presente, né, para vivenciar esse momento do aqui e agora, elas se envolvem assim em muitas atividades justamente para sentir essa adrenalina, né? Porque quando a gente sente essa adrenalina, quando a gente sente esse momento, né, que a Arjuna sentiu aqui, os pelos do corpo arrepiando, a mão suada, o corpo quente, respiração ofegante. Imagina, as pessoas, elas se envolvem nessas atividades justamente para sentir o aqui e agora, né? Porque quando a gente está nesse momento, nada mais existe. Eu não sei se vocês, tomara que nunca, né, ou tomara que nunca aconteça, mas para quem já passou por um acidente, né, ou de carro, ou quase se afogou numa piscina, ou quase aconteceu algo assim, a pessoa vai saber exatamente o que eu estou falando, né? Porque nesse momento, nada mais existe. É tudo tão rápido e, ao mesmo tempo, parece que demorou tanto, né, para chegar, por exemplo, eu me acidentei de carro 2 vezes, né? Uma era um amigo que estava dirigindo e a outra um negócio na estrada de noite, né? Mas quando tu freia, parece que é tudo tão rápido e ao mesmo tempo parece que tu tá vendo tudo em câmera lenta, né? E nenhum pensamento tá presente na tua mente, nada. A tua mente está absolutamente limpa, né? Ou seja, tu tá 100% vivendo a experiência. E é isso que Krishna está mostrando para Arjuna aqui. Quando ele chegar, né, nessa plataforma da alma, da equanimidade, é 100% mente tranquila, sabe? Então, esse deve ser o nosso objetivo. Então verso 22, né? Vasansi Jirnani Yata Vihaya Vasamsi Jirnani Yata Vihaya Navani Grinati Naroparani Navani Grinati Naroparani Tata Sharirani Vihaya Jirnani Tatai Sharinani Vihaya Shirani Anyani Samyati Navani Dehi. Anyani Samati Navani Dehi. Assim como alguém veste roupas novas, abandonando as antigas, a alma aceita novos corpos materiais, abandonando os velhos e inúteis. Então aqui Krishna, né, fala para Arjuna mais uma conclusão, né? Ele começa, né, nesse contexto assim, falando para Arjuna que os videntes de verdade, né, não aqueles que usam o eu acho, né, como Arjuna estava usando aqui no início. Então ele fala as pessoas que tiveram essa experiência, né, de ver em vida, né, de ver em vida o outro lado, porque não existe, né, como eu ouvi desde pequeno, quem foi não volta mais para falar o que acontece, né? Então é uma incógnita tudo, né? Mas a prática mostra outra coisa, né? A gente vê todos os santos autênticos, São Francisco de Assis, Jesus, Buda, dentre tantos, todos eles praticaram algo que elevaram eles à posição original, né? A posição de alma espiritual. E quando a gente atinge esse estágio de estar na plataforma da alma, não existe mistério, não existe segredo, não existe nada, porque todo o conhecimento absoluto, está dentro da gente. E quando eu falo conhecimento absoluto, o que eu estou querendo dizer, né? Conhecimento absoluto é um conhecimento que não pode ser mudado, não pode ser alterado, é uma lei, né?
E a lei a gente sabe que não pode ser mudada. Então, aqui, Krishna fala para Arjuna que é um fato, né, que a alma aceita novos corpos. Isso já foi confirmado, já foi comprovado, né, pelos métodos espirituais e científicos antigos, né, que hoje a ciência está descobrindo muita coisa que os Vedas falam, né. Por exemplo, o Bhagavata, ele fala sobre o cálculo a partir do átomo, e de alguns anos para cá os cientistas começaram a ver isso. Então, tem um fundo, né. Então, é uma ciência. Prabhupada, ele sempre falava que ciência sem religião é especulação mental, assim como religião sem ciência é fanatismo, né? Então, um apoia o outro. E aqui Krishna fala, é um fato. A alma, quando ela chega, né, num certo estágio dentro desse corpo físico, que esse corpo já não consegue oferecer o que a alma está disposta a fazer, a alma simplesmente aceita um outro corpo, assim como a gente faz quando troca de roupa, né? Então a gente não deve se lamentar por essa mudança, porque é algo natural. E só se torna difícil quando a gente luta contra isso, né? Ou seja, não tem como enganar a morte, né? A gente vai ter que passar por isso. Então tudo se resume a como vai estar a nossa consciência nesse momento, né? Então é toda uma preparação. E toda essa preparação a gente está tendo aqui, né, nesse momento. Aí vai da gente realmente, né, praticar para alcançar, né, esse estágio, assim. Que é a meta da vida é essa, né? É estar tranquilo para abandonar esse corpo da melhor forma possível, né? De uma maneira tranquila. Tu ia fazer uma pergunta, Fernanda? Sim, sim. Gostaria de dialogar um pouco com isso que você está falando e também depois fazer uma pergunta. Mas antes também queria fazer, eu vou retomar algumas coisas quando você falou do planeta Brahma, né? Na astrologia védica, Brahma é Urano, né? Eles têm essas coisas, Mercúrio é Buda, não sei, tem os planetas materiais mesmo, tem essa relação. Algumas pessoas dão nomes, né, de semideuses para planetas assim, mas no caso de Brahma, que é conhecido como Brahma Louca, né, que louca, aqui pra gente é um negócio meio estranho, louca, né, a pessoa tá meio louca, mas louca no sânscrito, né, com K e H, ele significa planeta, né. Então, como esse nosso aqui, ele é considerado como Mrityu Loka, ou planeta da morte, né, ou Swarga Loka, né, a Terra, mas o planeta de Brahma, ele não é visível a olho nu, sabe? Ele não é visível com os nossos olhos materiais, digamos assim. O único planeta celestial que é visivelmente, né, que ele está visível para todo mundo ver, com os nossos olhos atuais aqui, é o planeta de Dhruva Maharaj, que é chamado de estrela polar. É o único planeta celestial visível. Né? Resumindo, quem é Dhruva Maharaj? Né? A gente sempre entra no assunto que acaba puxando o outro. Mas Dhruva Maharaj, né, resumindo a história dele, ele é neto do Senhor Brahma. Ele é filho, né, filho de Maharaj Dasharata. E certa vez ele foi sentar no colo do pai dele. Na cultura dos kshatriyas, geralmente eles são casados com 2 ou 3 esposas, né? Não é a nossa cultura, né? Mas na cultura védica era assim, né? O kshatriya, ele tinha essa permissão. E esse rei, ele tinha 2 filhos, né? Com 2 esposas diferentes. Uma das esposas era mais jovem e mais autoritária, a outra era um pouco mais velha e mais tranquila, a mãe de Dhruva Maharaj. Então, certa vez, né, o rei estava com o filho caçula no colo, né, da esposa mais nova,
E Dhruva Maharaj, ele tinha 5 anos. Ele foi sentar no colo do pai dele também, e o pai dele acolheu ele, abraçou, tudo. Só que a rainha mais nova não gostou daquilo, imagina a situação, né? Ela falou, não, nesse momento, meu filho está no seu colo, então você não pode ter o filho da outra esposa no seu colo. E o rei ficou sem saber o que fazer, né, na situação, e ele tirou Dhruva Maharaj do colo dele. E como Dhruva Maharaj era um kshatriya, né, perfeito, já aos 5 anos, né, a natureza, né, não em artes militares assim, mas a natureza de kshatriya, né, de não aceitar desaforo, por exemplo, é uma das características do kshatriya. Ele não, se alguém convida ele para jogar, ele joga. Ou seja, ele gosta do desafio. O desafio é uma religião para ele, né? Então, nesse momento, Dhruva Maharaj ele ficou assim muito irritado com a atitude do pai dele. E ele tinha 5 anos. Então, ele foi até a mãe dele e falou para a mãe dele: olha, aconteceu isso, isso, isso. Ela falou: eu sou, né, eu sou um pouco mais velha e o rei ele tem disso, então, né, mas o que eu posso fazer por ti? E aí ele falou: não, eu quero um reino muito maior do que o do meu avô, para mostrar para o meu pai que ele não está com essa bola toda, né? E aí então a mãe dele fala: ó, se você quiser algo, geralmente eu ouvi, né, para ver como a religião está presente, né, em todas as culturas. Então ela fala: eu ouvi que a suprema personalidade de Deus vive na floresta, vive no silêncio, né? Então, se você quiser algo, ele é a única pessoa que vai conseguir te dar o que você quer, né? Então, Dhruva Maharaj, ele foi. Ele largou tudo e foi para a floresta. O pai dele tentou tirar, né, essa determinação dele, mas Dhruva Maharaj foi para a floresta e lá ele ficou. Narada Muni, que é um grande sábio, um devoto, apareceu para ele e falou para ele: você é uma criança, você deveria estar brincando agora, né? Você não deveria estar fazendo esse tipo de austeridade. Mas tudo isso para testar até onde ele estava determinado. Mas Dhruva Maharaj estava muito determinado. Então lá ele executou a austeridade durante muito tempo, até que um belo dia, através de um processo mecânico de meditação, né, ele conseguiu ouvir Krishna. E quando ele abriu o olho, ele viu a forma de Vishnu, não a forma de Krishna de 2 braços, que é mais rara de se ver, né? Mas ele viu aquela forma que é colocada como tendo 4 braços, a forma de Vishnu, uma forma mais séria de Deus, né? Então, nesse momento, né, Vishnu pergunta para ele: o que tu quer, né? Então ele fala: ele usa uma poesia que é muito bonita. Ele fala: eu buscava cacos de vidro, mas encontrei o maior dos diamantes, né? O que eu posso querer mais? Só que mesmo assim, Krishna, vendo a determinação dele, deu para ele esse planeta, né? A estrela polar, chamada de Dhruva Loka, né? O planeta de Dhruva Maharaj. Então, os Vedas dizem que quando a pessoa é muito piedosa nesse mundo, desculpa, quando a pessoa é muito piedosa nesse mundo, em termos de vida espiritual, de visão, de ajudar os outros, de projetos comunitários, é dito que ela vai para esse planeta antes de continuar a jornada dela. Então, ela vai para esse planeta para ser preparada, né? Então, esse é o único planeta celestial que não é destruído quando todo esse universo material aqui é destruído e é visível a olho nu, né? Mas dentre os outros planetas, assim, é só nome realmente que as pessoas dão, né? Não é que seja o planeta dessas personalidades. E é uma mitologia muito rica, né? Muito, nossa, é, muita coisa para entender, né? Mas, assim, se eu puder, não sei se eu tinha uma outra pergunta a respeito disso que a gente está colocando, né? Porque quando você fala quando aí o texto fala sobre a alma
e o corpo, a alma imortal e o corpo material finito, e você falou também sobre a ciência, né? Aí eu sempre costumo brincar assim que, para mim, a ciência ela está equivocada quando... Não é equivocada, é porque, por exemplo, o critério de buscar vida em outros planetas pela NASA é água. E água é um elemento desse nosso corpo terreno, terráqueo, né? É um corpo da Terra. Por isso que se diz, não há vida no universo visível, por enquanto. É porque não há vida da maneira como a gente entende esse corpo, né? Se a gente buscasse outras formas de vida, gasosas, sem óleos, que não precisam nem se alimentar de matéria como a nossa comida, né? Eu acho que esse conceito de busca de vida baseado no que é o corpo terreno realmente não vai ter, porque o nosso corpo é da Terra e a Terra é o que nós somos. Não sei se eu estou me fazendo entender, né? Eu acho que Sim. realmente existem outras formas de vida. E aí a minha pergunta é assim, assim, eu não sei se eu estou equivocada, mas se eu não me engano, no budismo, existe um momento onde a alma não precisa mais reencarnar, onde a alma não precisa mais ter uma volta a essa dimensão material, né? Não sei se isso é chamado de nirvana, é quando a alma, enfim, se liberta desse ciclo, né? Dessa roda de reencarnação. Então, assim, nessa filosofia, né, védica, aí do Bhagavad Gita, ele vai dizer algum momento onde a alma não precisa mais reencarnar, onde a alma vai ficar livre para ser alguma coisa, o quê, né? Quando a alma fica livre dessa reencarnação, vira o quê? Assim, essa minha dúvida. Nossa, mas vocês estão com umas perguntas muito boas, sabia? A gente vai chegar nesse ponto também. A Arjuna, ele faz um questionamento semelhante para Krishna, né? Que Arjuna ainda ele está confuso, ele sabe que ele tem que lutar, mas ao mesmo tempo ele não quer lutar com os parentes, né? Então ele fala para Krishna, o que acontece, né, com o transcendentalista, né, qualquer pessoa que está praticando qualquer processo transcendental. Isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, né? Eu falo assim, não não é uma crítica, tá? Não entendo como sendo uma crítica. Mas muitos devotos, independente da linha que sigo, mas, né, eu estou falando, né, da linha que eu sigo, eles geralmente consideram que o impersonalista, por exemplo, aquela pessoa que está adorando Deus de uma forma impessoal, que é o caso do budista, por exemplo, né, que eles consideram tudo vazio, né, por exemplo, nirvana, né, significa sem floresta. Nir é sem, e vana é floresta, né? Porque esse mundo aqui ele é comparado a uma floresta que o tempo todo está iludindo a gente fica com medo de certas situações, então é uma floresta. Então, nirvana significa como se você estivesse acima de tudo, vendo, né, a realidade. Só que, né, no caso do budismo, eles não tocam em Deus, nada, tu não ouve eles falar de Deus. É o vazio, é um impessoal, nada existe. Então, Krishna ele fala no Bhagavad Gita sobre essa visão, né? E Arjuna ele faz uma pergunta: o que acontece com o transcendentalista que tentou se aperfeiçoar, mas em um determinado momento da vida dele ele abandonou tudo, ele largou e voltou novamente a fazer tudo o que ele fazia antes, né? Krishna, será que ele fica como uma nuvem perdida no céu? Né? Será que, né, que ele apenas desaparece assim? E Krishna fala que não, né? Não acontece tal coisa, porque a alma ela tem uma forma. É impossível a gente sentir prazer no vazio.
né? O vazio ele vai te dar um certo prazer por determinado tempo, né? Que para a gente aqui seriam milhões e milhões de vidas, vamos dizer assim, né? Mas a natureza da alma, ela é a alma ela é feliz por natureza, sabe? Ela é ativa por natureza. Então, quando a gente está nesse estágio do vazio, por exemplo, vai chegar um certo momento que a gente vai ver que existe atividade além desse vazio, né? Porque o vazio é um dos aspectos de Deus, é o primeiro aspecto, né? Mas além desse primeiro aspecto, tem mais dois, que aí a pessoa compreende que que Deus está no coração dela, né? Na forma de super-alma, que a gente vai entrar nisso também. E quando a pessoa consegue ver com os olhos, né, transcendentais, com a nossa terceira visão, né, que é muito conhecida, essa super-alma, a pessoa não quer mais nada, sabe? Então, esse é o segundo estágio. O primeiro é quando ela contempla o vazio, né? Aquela paz, só que nada existe. Então, ela começa a perceber que existe algo além disso, né? Que é o momento que ela consegue ver Deus no coração dela. Então, nesse momento, ela se torna um yogi. Em vez do impersonalista, ela se torna um yogi, que vai viver o resto da vida dele lá naquela posição, meditando, porque ele não quer perder aquela visão de Deus. E dali ele não precisa de mais nada, ele não se alimenta, ele não, né? Ele está 100% conectado. O corpo está definhando, né? Mas ele está 100% conectado. Só que quando a pessoa avança um pouco mais, ela vai ver que ela tem uma atividade que ela pode usar para Deus, espiritualmente falando, né? Ou seja, para um devoto, né, rendido 100%, um devoto puro, que é o que Prabhupada coloca aqui, o devoto puro é aquele devoto que ele não tem mais possibilidade de cair em condição nenhuma, porque tudo que ele faz está relacionado com Deus e é para Deus. Então, ou seja, 24 horas por dia, ele está vendo, face a face, a suprema personalidade de Deus. Então, isso não é uma história, é algo realmente científico, sabe? Se você pratica, você mesmo vai ter essas realizações. Ninguém vai precisar te dizer, não, agora é assim, 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 não. É Deus no coração que vai te mostrar exatamente tudo isso. O que tu tem que fazer, aonde tu tem que ir. É um negócio assim que, né, que não tem como colocar em palavras. Dá para dar um certo vislumbre que é isso que eu estou te falando, né? Mas a prática ela vai te dar realmente essa capacidade tanto de ouvir quanto de ver Deus face a face. Não é algo impossível, não é uma ilusão, é um fato, sabe? Tanto que, né, se a gente tem fé, como está escrito na própria Bíblia, né? Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. E lá Jesus fala de uma forma um pouco diferente, mas não deixa de ser a mesma coisa, né? Que a gente vai ver Deus face a face. E isso pode ser nessa vida mesmo, né? Vai depender somente da gente, da nossa entrega, né? O quanto a gente está disposto a entregar. Então, esse é o propósito da consciência de Krishna, né? Então, quando eu falo assim também, né, consciência de Krishna, não é que todo mundo vai ter que se tornar consciente de Krishna, usar essa marca na testa, usar aquele rabinho atrás, não. Consciente de Krishna significa você ter uma consciência, né, superior, uma consciência espiritual, a consciência que Deus tem quando olha para a gente, né? Porque todo o Bhagavad Gita é para a gente chegar na plataforma humana, pelo menos até o meio dele é para a gente chegar na plataforma humana, porque, né, quando eu falo humano, muitas vezes a gente até pode pensar, poxa, mas eu sou humano, né? Eu estou num corpo humano, eu sou da raça humana, né? Mas a posição humana significa você ver uma pessoa na rua passando fome e você não se sentir bem com aquilo, porque isso não é humano, né? Isso é contra qualquer princípio.
Então, ser humano significa você fazer coisas que estão numa plataforma praticamente celestial. Para a gente, assim, pode parecer muito difícil agora, sabe? Mas não é impossível, é prática. Então, a prática leva realmente à perfeição, né? Pode falar, Otávio. Um pouco ligado com isso que você está falando, mas um pouquinho mais com o texto aqui, eu vejo aqui que tem uma grande preocupação aqui, tanto de Arjuna quanto Krishna, né, em relação à morte, né? Existe um medo da morte, né? E Krishna justamente está dizendo assim, olha, a morte não é a destruição, né? E um dos medos mais básicos, se não mais básico que a gente tem, é o medo da morte, né? Se a alma não morre, o que morre é o corpo, por que a gente tem tanto medo da morte, né? Porque é um medo que mesmo quem é consciente, quem sabe tudo, chega na hora assim, a pessoa dá uma vaciladinha, né? É difícil aquela pessoa que não fica realmente com medo da morte. A pessoa tem que estar muito, muito, muito iluminada, né? Da onde que vem esse medo da morte? Assim, é do ego? É um instinto animal? É a espécie animal que não quer a morte? Ou é o espírito que tem medo dessa passagem? Por que a gente tem esse medo tão grande da morte assim? Tanto que a ponta até de Arjuna está falando isso para Krishna, e Krishna está tentando conversar com ele. Por que tem esse medo da morte do corpo assim tão grande? Então, esse medo, os Vedas descrevem justamente por causa da nossa identificação com esse corpo, né? A gente tá condicionado, né, aos 5 sentidos, como a gente falou do início, que a gente só tem experiência dos 5 sentidos, e como, né, a gente não vem, né, de um treinamento espiritual, e mesmo até quem vem tem que passar por esse processo, né, do medo, né? Mas é justamente devido à identificação, né? O ego, né? Quando esse é um assunto assim bem polêmico que eu nem deveria tocar, mas né, é impossível não tocar nesse assunto, que nem nos templos, por exemplo, né? Nos templos é um assunto proibido de falar, né? Por incrível que pareça, é um assunto proibido de se falar porque leva a muita especulação, a muita, sabe? Então, é uma coisa que não tem resposta. Eles costumam falar, por exemplo, se você está dentro de uma casa que está pegando fogo, né? Você não vai ficar pensando, poxa, mas aonde que esse fogo começou, né? Será que começou ali? Será que começou lá? Não, você vai sair o mais rápido possível dessa casa e lá fora você pensa, né? Então, né, a famosa queda da alma espiritual para esse mundo, né? Que na Bíblia ele descreve como sendo Lúcifer, né? O anjo caído, que na verdade somos todos nós, né? A gente, em algum momento, teve uma certa inveja de Krishna, estava lá, tudo perfeito, né? Só que a gente teve uma curiosidade. Como será que estar nessa posição, né? O que Krishna sente? E Krishna também sentiu essa dúvida, né? Essa curiosidade, não é dúvida, é uma curiosidade. Por exemplo, quando Krishna veio para esse planeta aqui, ele não veio como a gente, é claro, né? Ele veio consciente de quem ele é, o que ele veio fazer aqui. Então, milênio após milênio, Krishna aparece para executar alguma atividade para reviver a religião. Então, os Vedas descrevem que há 570 anos atrás, Krishna esteve novamente presente aqui. Ele esteve presente na forma de Chaitanya Mahaprabhu. É uma encarnação que veio, conhecido como o Avatar Dourado, né? Vasco da Gama fala nele, então não é algo que os devotos inventaram, não. O Bhagavata, que foi falado há mais de 5.000 anos atrás, fala que Chaitanya Mahaprabhu viria, por isso que a gente aceita ele como uma encarnação de Deus, né? Porque quando Krishna, no finalzinho do Bhagavata, né, quando Krishna vai sair desse planeta aqui,
Uddhava, que é um devoto, pergunta para ele, mas, né, você vai voltar? E se você voltar, como que vai ser? Como que a gente vai te descobrir, né? E aí Krishna fala que em Kali Yuga, que é essa era que a gente está vivendo, ao invés dele aparecer na forma negra, azulada, né, ele iria aparecer numa forma dourada. Então, Chaitanya Mahaprabhu apareceu nessa forma, Vasco da Gama, nessas andanças que ele teve, né, atrás de... Né, dizem que ele foi atrás de especiaria, mas não foi nisso. Estava estourando a contracultura naquela época, né, tanto do cristianismo no Ocidente, quanto a contracultura no Oriente, né? E quando Vasco da Gama chegou na Índia, nessa época, ele descreve, né, no manuscrito dele, que é visível, pode ir na biblioteca do Rio de Janeiro, eu não sei se em outros lugares tem, mas nas cartas de Vasco da Gama tu vai encontrar isso. Ele fala, quando ele chegou na Índia, né, nessa explosão da contracultura, ele ficou impressionado que lá ele viu uma multidão seguindo um gigante dourado. Então, tem nos relatos dele, né? Ele não sabia o que era, mas ele foi uma pessoa muito afortunada de conseguir ver Deus. Só que quando Deus aparece nessa forma, é muito difícil de muitas pessoas entenderem quem ele é. Porque não há prática, porque a gente só acredita naquilo que a gente consegue ver, né? Se alguém chegar para a gente e falar que é Deus, vai ser muito difícil para a gente acreditar, como para Arjuna aqui. Tanto que a Arjuna pede provas, né? Quero prova, me dê uma prova aí, né? A Arjuna não é um tolo, né? Tá pedindo provas. Então, o medo da morte, ele vem devido à nossa identificação, né, com esse corpo, que a gente, né, acha que somos isso, porque desde a infância a gente foi acostumado a acreditar que somos, né, esse corpo material, que estamos envelhecendo e que uma hora ou outra a gente vai ter que morrer. E como a gente não tem experiência e nem instrução do outro lado, né? A gente acha que é o fim de tudo, que eu vou sofrer muito, mas é um processo totalmente natural. E, né, para quem tem interesse, eu aconselho a procurar no YouTube, tem a última lição, né? A última lição de Prabhupada. Então, nessa última lição de Prabhupada, vocês vão ver exatamente como um devoto puro abandona o corpo. Eu acho impressionante, assim, sabe, porque a história de Prabhupada, né, com mais tempo aí a gente posso falar um pouco dela, né, mas Prabhupada, desde a infância, ele foi treinado para isso, né, para ser um líder religioso. Quando ele estava para abandonar o corpo dele, né, que a gente chama de abandonar, não morte, né, a morte é como se fosse o fim de tudo. Então, quando a gente fala abandonar o corpo, é como a gente está trocando de roupa, que não é o caso de Prabhupada, é claro, né? Uma hora eu conto para vocês a história dele. Mas nesse vídeo ele mostra na prática, né, como a pessoa abandonou o corpo. Tanto quando ele estava nessa fase, né, de que ele decidiu, eu não quero mais ficar aqui, eu quero, né, quero voltar para casa. Ele chama todos os discípulos dele, né, tá certo? Os que estavam com ele há muito mais tempo, né? E isso tudo foi filmado, então tá no YouTube, né? Então ele chama todos os discípulos, ele fala assim, ó, chegou o momento da lição final. Então agora eu vou ensinar para vocês como que uma pessoa deve abandonar o seu corpo. Então nesse momento tudo é filmado, né? Até o momento em que Prabhupada abandona o corpo. E se a gente usa a ciência, né, que está presente nos Vedas, a gente vai ver que acontece algo ali que é ilógico, sabe? É totalmente ilógico. Porque o que acontece com uma pessoa quando ela morre, é dito que nas primeiras 3 horas o corpo dela já fica rígido, já não sai mais sangue mesmo que tu fure ele, né? Assim como no caso de Jesus, né, quando ele estava na cruz, que o centurião lá perfura a costela dele com a lança, que o sangue jorra, né?
Então, a gente vê que também é um processo de um devoto puro estar abandonando o corpo, ou seja, quando o Prabhupada abandonou o seu corpo, no outro dia que foi feito o Samadhi, né, porque não é um enterro normal, é um Samadhi, que tem também no vídeo, o corpo dele estava totalmente mole, sabe? Totalmente flexível, tanto que moldaram tudo e tiveram que amarrar aqui para a cabeça dele não cair, né? Então, a gente só sabe que é um devoto puro quando chega nesse estágio, né? Ele entra em samadhi, ou seja, ele entrou em samadhi antes de abandonar o próprio corpo, sabe? Então ele entra em transe. Mas isso daí vocês vão ver no vídeo. Eu aconselho vocês a darem uma olhadinha no vídeo. Então é possível, Otávio, a gente chegar ao final dessa vida aqui com uma consciência tão perfeita que a morte vai ser apenas uma passagem, sabe? A gente não vai se perturbar com ela.